As filas fazem parte do dia a dia das pessoas e podem ser percebidas ou não. Percebemos as filas quando vamos ao banco, ao supermercado ou quando procuramos um emprego, por exemplo. Mas muitas vezes, as filas passam despercebidas por nós. É o caso de algumas filas de atendimento telefônico ou de processamento de informações por um computador. Seja qual for a situação, as filas geralmente causam mal-estar e impactam negativamente na qualidade percebida do atendimento pelo usuário. Isso porque ninguém gosta de esperar. Não bastasse isso, as filas também representam custos. Cada servidor que está em atendimento é remunerado pelo seu trabalho. Além disso, quando uma pessoa está na fila esperando por atendimento, deixa de fazer algo naquele momento, o que pode representar custos ao usuário. Por outro lado, se o sistema de atendimento for superdimensionado, a ociosidade pode representar um alto e desnecessário custo ao sistema, o que demandará uma adequação por um redimensionamento. Assim, a pergunta que se faz é: como manter um alto nível de satisfação para o usuário sem encarecer demasiadamente o serviço prestado? A engenharia, através de métodos e análises científicas, pode nos dar essa resposta. A engenharia pode ser entendida como a aplicação do conhecimento científico com o intuito de melhorar sistemas e processos, tendo em conta a sociedade, a técnica, a economia e o meio ambiente. E para solucionar o problema das filas, os engenheiros têm à disposição dois métodos principais: a teoria das filas e a modelagem e simulação. A teoria das filas utiliza o cálculo de parâmetros que medem o desempenho dos sistemas a fim de nos dar as respostas em termos da intensidade do tráfego, porcentagem de ociosidade, tamanho médio da fila ou tempo médio que um usuário passa no sistema ou na fila. A modelagem e simulação, por sua vez, recria computacionalmente o cenário esperado e apresenta os resultados do desempenho do sistema através dos mesmos indicadores apresentados na teoria das filas. A principal diferença, a princípio, está na maior quantidade de cenários e situações que a modelagem e simulação no computador pode oferecer. Entretanto, quando sabemos qual é o cenário, é importante utilizar a teoria das filas a fim de validar as simulações computacionais. O problema: os exames médicos ocupacionais para admissão, demissão, troca de função ou periódicos estão previstos em lei e são de caráter obrigatório. Os exames periódicos são os que representam maiores custos, uma vez que devem ser realizados, geralmente, anualmente. Cada minuto que um funcionário fica fora do seu posto de trabalho para a realização dos exames representa um custo para a empresa. Assim, quanto menor for o tempo que ele permanecer na fila e no atendimento, melhor. Entretanto, vale lembrar que o número de funcionários nos postos de atendimento também é limitado, uma vez que a própria estrutura física do local de realização dos exames impõe esses limites. Nesse trabalho, serão avaliados os custos relativos à realização dos exames de audiometria ocupacional em uma indústria têxtil do município de Vargem Grande Paulista. Os cenários avaliados serão: primeiro, o sistema será composto por um estágio de atendimento na recepção, onde ocorrem os preenchimentos das fichas do atendimento e as assinaturas dos funcionários, e um segundo estágio composto por um fonoaudiólogo para a realização dos exames de audiometria. Segundo, permanece o estágio 1 da recepção e acrescenta-se um servidor no estágio 2, ou seja, serão 2 fonoaudiólogos para atender a demanda. Ao final, serão comparados os resultados obtidos em ambas as situações. Aquele que apresentar menor custo relativo será considerado mais apropriado para a empresa. A utilização dos dois métodos, teoria de filas e da modelagem e simulação, servirá para validar os resultados encontrados.
Para cálculo dos parâmetros do estágio 1 e 2 no primeiro cenário, utilizaremos as fórmulas do modelo MM1. No cenário 2, consideraremos o teorema de Jackson e, portanto, utilizaremos o modelo MM1 no estágio 1 e o modelo MMS com 2 servidores no estágio 2. Utilizando as fórmulas, chegamos à conclusão que o tamanho médio da fila no estágio 1 é de 0,1573, que é igual para ambos os cenários, e que o tamanho médio da fila no estágio 2 do cenário 1 é de 0,6186, enquanto que no cenário 2 foi de 0,3962, o que mostra compatibilidade com o número esperado, pois dobrou o número de servidores e o tamanho médio da fila caiu quase pela metade. Análise a partir da teoria das filas. O custo total esperado na fila da recepção é dado pelo custo do minuto da funcionária da recepção, mais o custo total associado à fila, incluindo o custo com salários, com luz, água, telefone, espaço físico, dentre outros, considerando-se também o tamanho médio da fila. Como resultado, temos o custo esperado de 0,45 por minuto, no caso, 45 centavos por minuto. Na fila do exame, consideraremos somente os custos associados à fila, bem como seu tamanho médio, uma vez que o funcionário fonoaudiólogo recebe por exame realizado e não por período. Realizando os devidos cálculos, obtivemos o resultado de 0,59 por minuto, ou seja, 59 centavos por minuto. Somando-se os custos associados à fila da recepção e à fila do exame no cenário 1, temos o custo total de R$ 1,05 por minuto aproximadamente. Para o cenário 2, temos que a fila associada à recepção não sofre alteração, uma vez que não mudou em relação ao cenário 1. Porém, os custos associados ao estágio 2 variou bastante, já que o tamanho médio da fila com 2 servidores é bem menor. Assim, temos um custo esperado no estágio 2, do cenário 2, de 0,1647, ou seja, 16 centavos. E um custo total associado ao cenário 2 de 62,01, ou seja, 62 centavos aproximadamente. Comparando os cenários. O custo total do cenário 1 foi de R$ 1,05, enquanto que no cenário 2 foi de 62 centavos, ou seja, uma economia de 43 centavos por minuto, o que representa uma redução de aproximadamente 57%. Esse resultado é compatível com a hipótese levantada, ou seja, com mais um atendente no estágio 2, o da realização do exame, o custo cai pela metade. Agora, veremos quais os resultados apresentados com a utilização do software de simulação FlexSim. Então aqui nós temos os dados de chegada com a distribuição exponencial, temos a fila da recepção, temos a recepção com tempo médio de atendimento, a fila para a realização do exame e nesse primeiro cenário somente um posto para o atendimento do exame, também com as informações. Então nós vamos rodar aqui 660 minutos, então nós vemos aqui um resultado total de 806,26. Esse valor, se nós formos dividir pelo tempo total, que é 660 minutos, temos então um custo de aproximado de R$ 1,22. Nós vamos agora resetar e ver nessa nova situação se há alguma diferença em relação à análise financeira. Bom, então novamente aqui nós temos que o resultado foi o mesmo, então não se teve exatamente um ganho financeiro em relação à nova configuração. A conclusão que chegamos é que nesse cenário, com essa configuração ou com a configuração anterior, não há uma alteração na análise financeira, justamente porque mesmo com apenas um atendente, o tempo ocioso aqui apresentado, ele foi muito grande. Então, por conta disso, mesmo se nós aumentarmos aqui o número de funcionários nesse posto de atendimento, não vai alterar
o custo, uma vez que ele é bastante ocioso, o sistema. Para medir variações de custo em cenários ociosos, a análise a partir da teoria das filas se mostrou mais sensível do que a simulação computacional, pois apresentou compatibilidade entre a hipótese inicial e o resultado obtido, ou seja, a diminuição de custos resultante da diminuição do tamanho médio da fila.